A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 15, de 1 a 35. Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora, ouça as palavras do Senhor. Bom, quem viu o vídeo de ontem vai ficar chocado com o vídeo de hoje. Porque aí tu pensa assim, mas como pode a mesma pessoa? Tu já leu o título. Sim, Saul desobedeceu e foi rejeitado. E isso é uma lição para nós. Quem pensa que está de pé, olhe que não cai. Vigie para não cair. Quem ama Deus, o ame de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, de toda a alma. 3. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças, até de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, Samuel está dando uma ordem expressa para Saul. Deus falou para Samuel, Samuel falou para Saul. Saul tinha que obedecer 110%. Ele tinha que obedecer na integralidade. Ele tinha que obedecer completamente. Obediência é isso. Quando tu escolhe o que tu vai obedecer, não é obediência. Tu tá negociando, tu tá barganhando, tu tá avaliando se vale a pena obedecer ou não. Obediência é respira fundo, baixa a cabeça, engole o choro e vai. Obedece. Faz o que tiver que ser feito, custe o que custar. Isso é obediência. É submissão, é humildade, é fé, é a certeza de que Deus sabe o que é melhor para nós. É a certeza, é a convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele, que é o soberano, Ele que é o todo-poderoso, que sabe o que é melhor. Ele determina, Ele manda, Ele ordena e nós, seus filhos e suas filhas, obedecemos. Então aqui está bem claro o que Saul tinha que fazer. Para nós que estamos totalmente fora do contexto de monarquia, de guerra, de nações inimigas, a gente se escandaliza, se choca. Como que Deus deu esta ordem? Quem somos nós para questionar as ordens de Deus? Quem somos nós, injustos, pecadores, para questionar a justiça de Deus? Nós vemos até um pedacinho. Deus vê o todo, Deus vê além, Deus é eterno. Então, Deus deu uma ordem expressa e Ele queria que fosse cumprida, obedecida. Vamos para o 6. Então disse aos queneus: Vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então aqui houve, vamos dizer, uma separação. A ordem era clara contra Amaleque, mas os queneus foram poupados. 9. Mas Saul e o povo pouparam Agag,
o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Vamos parar aqui um pouquinho. Vocês viram que a ordem era não poupar ninguém. Nada, nem ninguém. E aí tu acabou de ouvir o que a Bíblia está dizendo. Mas Saul e o povo pouparam Agag. Então, de um lado tu tem Deus dizendo o que é para fazer. Do outro lado tu tem o rei e o povo. Então Deus diz, faz assim. O rei e o povo dizem, faz assado, faz mais ou menos, não é bem assim. Como Satanás falou para Eva, não, vocês não vão morrer. Como diria um gaúcho, bem capaz. Então, o que acontece? É aquela vozinha que te dá a ousadia de desobedecer. Aquela vozinha que diz, Jesus não vai para a cruz, não sofra. Lembra quando Pedro falou e Jesus falou, arreda Satanás para longe de mim, porque tu cogitas as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Pois bem, aqui é exatamente isso. Eles colocaram os olhos no quê? Nas ovelhas. É interessante que aqui fala o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Então, o que está por trás disso aqui? Cobiça, ambição, ganância. Tu olha, não, mas ele mandou botar fora, ele mandou destruir, ele mandou queimar, ele mandou matar. Não, vou ficar para mim. Vários cometeram este mesmo pecado ao longo da história de Israel. Desobedeceram e pensavam assim, desobedecer só um pouquinho não é problema. Eu obedeci 90%, qual é o problema de eu desobedecer 10%? Isso não é obediência. Deus deixa bem claro para Samuel que havia desistido, rejeitado, abandonado, virado as costas para Saul. E Samuel fez o quê? O que cada um de nós tem, vamos dizer, o direito, a oportunidade, o espaço para fazer. Orar, clamar, pedir misericórdia. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Eu já vi ao longo da minha vida pessoas que querem ser mais bondosas que Deus, que querem usar de mais misericórdia do que do próprio Deus. Sendo que Deus disse, eu tenho misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Tipo, ele quer ter misericórdia de quem ele quer que tenha misericórdia. Deus é soberano. Se ele diz que vai ter misericórdia, que vai dar misericórdia, amém. Mas se ele disser que não tem misericórdia, tu pode clamar. Eu já fiz isso. Eu já orei, eu já clamei, eu já chorei, eu já jejuei, eu já implorei, eu já me humilhei pedindo misericórdia para uma pessoa, para algumas pessoas em situações específicas. E uma vez o Senhor falou para mim, porque eu não conseguia entender. E o Senhor falou, o Espírito Santo falou, o que o homem plantar é o que ele vai colher. Aí eu entendi que naquele caso, naquela situação, não cabia misericórdia. Cabia a justiça.
Nós não sabemos de tudo. Nós olhamos, nós vemos, nós pensamos que sabemos, mas nós não sabemos. Quem sonda as mentes e os corações é Deus. Quem sabe a motivação é Deus. Quem conhece o coração é Deus. Então, às vezes, tem pessoas que se colocam na frente de Deus ou no lugar de Deus, que agem como Deus, que pensam que vão poder mudar uma situação quando Deus diz que não vai. E esse caso aqui é específico. Samuel lutou, orou, ele podia falar com Deus. A gente pode, mas se Deus te diz que não, aceita que é não. Por mais que te doa, por mais que tu não entenda, olha o que diz a palavra. Samuel ficou triste, por mais que tu te entristeça, por mais que tu pense que tem algo errado nisso, Deus sabe o que ele está fazendo. Entrega nas mãos de Deus. Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Ele suplicou, assim como Moisés intercedeu pelo povo, nesse caso, Samuel estava intercedendo por Saul. 12. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Aí nós vamos pular para o 15. Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Olha o que ele está dizendo. Que ele desobedeceu para fazer sacrifício. Deus disse: não poupe ninguém. Deus não queria saber de ovelha, não queria saber de boi, não queria saber de nada disso. Ele queria obediência. E aí, a resposta de Saul para Samuel ao ser indagado, porque ele estava ouvindo aquele, aqui diz, ó, o balido das ovelhas, que ele estava naquele movimento todo e ainda fez aquela pergunta, né? Tá, Saul, o que é isso? E aí ele justifica a sua desobediência, que ele ia fazer sacrifício. Aí vamos para o 18. O Senhor enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Aqui tem uma palavra muito importante. Esses pecadores. Aí que tá. Às vezes a pessoa pensa assim, tá, mas olha só, ai, que crueldade, que injustiça, que maldade, que desumanidade, não sei o quê. Se acha no direito de julgar as ações de Deus. Mas vamos dizer, tá, que houvesse essa prerrogativa para nós. Aqui está dizendo que eles eram pecadores. Quer dizer, eles viviam na prática do pecado. As abominações, as ações malignas que eles faziam já tinham transbordado. Então Deus sabia que não havia arrependimento, sabia que não tinha conserto. Porque sim, existem pessoas que não serão consertadas, que não serão salvas. Existem pessoas que não querem saber de Deus. Existem pessoas que amam o pecado, que já se entregaram de uma forma tão profunda, tão absurda para o pecado, para o mal, para o inimigo, que não cabe arrependimento. Então, o que Deus está dizendo? Eles eram pecadores. Então, tu tinha que fazer o quê? Lutar contra eles e exterminá-los. Tem gente que eu acho que pensa que o diabo vai se converter. Ou pensa que os anjos vão ter uma chance. Gente, não existe isso. São anjos caídos que foram expulsos da presença de Deus. São espíritos de engano, que o único objetivo deles é roubar, matar
e destruir. Não se enganem. Não tenham pena de quem Deus não tem pena. Davi disse: eu aborreço quem te aborrece, eu odeio quem te odeia, eu detesto quem te detesta. Depende da tua tradução. Então, o que Deus estava falando aqui? Os amalequitas eram pecadores e deveriam ser exterminados. 19. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Por que tu não permite o tratamento de Deus com outras pessoas? Por que tu acha que tu sabe o que é melhor? Tem gente que não quer que a pessoa sofra, não quer que a pessoa passe pelo deserto, não quer que a pessoa passe pelo vale, não quer que Deus haja na vida daquela pessoa. Eu acho isso tão sério, tão grave, porque Deus diz para nós, Deus diz que nós devemos pregar em todo o tempo, que nós devemos orar. Tudo que a palavra fala para nós fazermos, nós temos que fazer. Mas quando Deus diz não vai, quando Deus diz não faz, quantas situações que Jesus disse, mas eu vim para a casa de Israel. Ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pela palavra é isso. É tu não questionar. É tu não achar que tu sabe mais que Deus. É tu ter humildade de saber que há limite para a tua compreensão, há limite para o teu entendimento, há limite até, entre aspas, para a tua bondade, para a tua misericórdia. Porque muitas vezes a gente vê isso em pais e mães que destroem seus filhos porque não dão limite, não castigam, não disciplinam, não educam, não corrigem. Acho que amor é permissividade. Acham que liberdade é libertinagem. Acho que dizer sim é amor. Não, o nosso Pai nos corrige. E o filho que não aceita correção não é filho, é bastardo. Precisamos entender isso. Precisamos aceitar isso. Vou pular para o 21. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Aí aqui de novo ele está se condenando, se acusando com as próprias palavras, porque estava destinado à destruição. Então ele sabia o que era para ter sido feito. Ele sabia qual era a ordem, mas ele preferiu escolher. Ele preferiu selecionar. Ele preferiu fazer o que ele queria e não o que Deus estava mandando. Como muitos de nós. Como muitas vezes nós fizemos isso. De achar que não é bem assim que Deus falou. Vou fazer do meu jeito. 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. O que acontece aqui? O cerne deste capítulo, o centro deste capítulo é este versículo aqui. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, ou depende da tua tradução, a rebeldia, ou a teimosia é como a idolatria e o culto a ídolos do lar.
Para Deus, a desobediência é igual à feitiçaria. É igual. É o que a palavra está dizendo. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. E o que tinha que acontecer com os feiticeiros? Serem mortos, exterminados. A obstinação é como a idolatria. E o que Deus falou sobre a idolatria? O que foi o bezerro de ouro? O que a gente já estudou até aqui sobre a idolatria? Amar o Senhor acima de tudo. Não dividir a glória de Deus com nenhum ídolo, com ninguém, com nada. 24. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. O que a gente vê aqui? A gente vê um rei que estava mais preocupado em agradar Samuel e o povo do que mesmo a Deus. Ele queria cumprir a liturgia. Ele queria fazer o que o cargo exigia. Mas o coração dele estava muito distante de Deus. Porque obedecer a Deus é prova de amor. O que a gente vem estudando aqui? Temer a Deus é, em primeiro lugar, amar a Deus. Respeitar a palavra de Deus. Obedecer. Obedecer é obedecer, ponto. Servir a Deus. Adorar a Deus. Então, assim, ó, aqui a gente vê que Saul não se arrependeu. Ele só queria ficar de bem, só queria resolver a situação, o desconforto causado pela desobediência. 26. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Aqui a gente vê a rejeição de Saul. Deus rejeitou. E essa simbologia de rasgar, ele queria pegar, vamos dizer, Samuel, forçar Samuel a ficar, né? E Deus permitiu que esse ato de rasgar o manto simbolizasse que ele tinha sido rasgado, separado, apartado, expulso, rejeitado, anulado. Não era mais o rei. E olha que dor, né? Deus deu para alguém que é melhor do que você. Tu já sabe de quem que ele tá falando, né? De Davi. 29. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. É aquele versículo que a gente fala, né? Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Que aqui tá nessa tradução tá dizendo não muda de ideia, tá? 30. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Ele queria manter as aparências. Assim como um casal que briga e fica de bem e deixa para resolver depois. Ou uma criança que faz alguma coisa errada e o pai diz assim: depois que ela chegar em casa, a gente resolve, para ninguém saber. É isso. Saul não estava preocupado com a essência, com o arrependimento. Ele não queria consertar. Ele só queria manter as aparências. Ele só queria cumprir, vamos assim, aquela tarefa do dia. Era isso que ele queria fazer, tá? 32. Samuel disse:
tragam aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse, certamente já passou a amargura da morte. 33. Mas Samuel disse, assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então, olha o que aqui a gente tem outra informação, que Agag era um rei sanguinário, porque olha o que Samuel disse, deixou muitas mulheres sem filhos, agora sua mãe ficará sem o seu filho. Então a gente vê a maldade dos amalequitas, o que dá para transparecer que Deus não queria nada daquele povo, porque tudo era contaminado, tudo era maligno, tudo era caído, tudo era pecaminoso. E quem é santo entende quando algo é assim. Mas Saul não estava nem aí, ele estava com os olhos na ovelha, no boi, nas riquezas, na gordura, na prosperidade, no melhor. É isso que ele estava com os olhos no natural e não no espiritual. 34. Então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. 35. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. O que nós aprendemos hoje com essa história, com este capítulo? De que Saul passou a ser rei do povo e não um rei de Deus. Não um rei que amava Deus, que queria realmente obedecer a Deus. Ele era um rei do cargo, do povo, do mundo natural, não do mundo espiritual. Ele se preocupava mais com as aparências do que com a voz do Senhor. Ele preferiu sacrificar do que obedecer. E muitas pessoas sacrificam, não no sentido de oferta, mas no sentido de sofrimento, de teimosia, de fazer o caminho contrário, de caminhar demais, de sofrer demais, de pagar um preço que não precisava se tivesse obedecido, ter dano, ter prejuízo, ter vergonha, porque não obedeceu. Obedecer é muito mais fácil do que sacrificar. Então, no caso de Saul, ele preferiu sacrificar do que obedecer. Saul deixou de seguir a Deus, de obedecer e executar todas as ordens do Senhor. A sua rebelião, rebeldia, obstinação, teimosia e eu diria também soberba era como o pecado da feitiçaria.